Fala galera da TV RMS, beleza? Tudo bom com vocês? Então, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque o conteúdo é bom e vocês vão gostar, tá bom? Então, ó, solta a vinheta! Hoje vamos estar falando sobre um equalizador gráfico. Esse daqui tem 31 bandas, mas vamos estar falando sobre isso também, certo? Alguns aspectos desse equalizador aqui, interessante. Esse equalizador aqui é de 2000, ele foi comprado lá em 2000 e até hoje eu só dei 2 manutenções, essa é a segunda manutenção. Esse Alesis aqui é um equalizador muito famoso e o custo dele, benefício, era muito bom na época. Certo? Hoje temos equalizadores digitais nas mesas, então as pessoas acabam não utilizando mais o equalizador gráfico no seu rack de periféricos, porque a mesa já faz isso. Mas antigamente a gente equalizava por aqui, então tinha vários desses daqui em um rack, onde a gente insertava na bateria, em alguns instrumentos, na voz, dependendo do que você quisesse fazer, certo? Vamos falar sobre equalizador gráfico então. Como eu falei, esse equalizador aqui é de 31 bandas. Então a gente tem o equalizador dividido por oitavas, né? No caso, esse é um terço de oitava. Temos a oitava, meia oitava e um terço de oitava. E o que seria uma oitava, né? Vamos falar lá, o Lá, 440 Hz. Para músico, o Lá é bastante usado, esse Lá 440. Então qual que é a oitava, né? A próxima frequência, o próximo Lá está em 880, então temos a sua fundamental em 440 e a oitava em 880 Hz. Então sabemos que uma oitava vai ser sempre a duplicação do próprio número em si, 2 vezes o valor. Então sendo assim, supomos, temos 100 Hz. Qual que é a oitava de 100? É 200. E qual que é a oitava de 200? É 400. Então sempre vamos ter assim gradativamente a oitava. Entendido por aqui? Então o equalizador de uma oitava tem 10 parâmetros. Então tem 10 controles. São 10 frequências ajustáveis. Um equalizador que tem meia oitava, temos 18 frequências, né? Então temos 18 bandas. E o equalizador de um terço de oitava costuma ter de 30 a 31 bandas. Então temos 31 frequências que podem ser mexidas. Nesse daqui são 31 frequências, certo? Então entendemos como se um equalizador se divide no caso das oitavas. Então temos equalizadores de 5 bandas, temos equalizador de 15 bandas, 8 bandas, mas o normal é 15, 18, 30, 31. Então aquele termo que as pessoas costumam falar, o equalizador está fletado. Quando o equalizador está fletado, significa que a frequência que está selecionada aqui, no caso, selecionada não que eu consiga selecionar num analógico. A gente está no mundo digital e a gente fala selecionar a frequência. Mas no analógico a frequência já está aqui, supomos 1K. Então uma frequência fletada, flat, significa que ele está em 0, está sem atuação. Então ali em 1K eu não tenho nenhuma atuação, nem positiva nem negativa. Então o equalizador todo fletado, ele não está influenciando no sinal, certo? Uma coisa tem que ser dita, equalizador, quanto menos a gente mexer, melhor vai ser o resultado, certo? Então, quanto mais a gente mexe um equalizador gráfico, é que o sinal de origem está com algum problema. Ou pode estar com excesso de equalização, ou pode estar com deficiência no microfone. Então, ele pode ter um microfone errado, captando alguma coisa desnecessária. Então, existe uma microfonia, um excesso de frequência ali. Então, quanto menos você mexer no equalizador gráfico, melhor é o sinal. Então, o equalizador super mexido significa que estamos com algum problema na fonte de origem do sinal. Ou é a captação, ou está na mesa o problema, a equalização mal feita, certo? Então, sabemos que o equalizador
muito mexido, tem algum problema. Pode ser caixa, pode ser acoplamento de caixa, pode ser microfone captando um som errado, certo? Então agora vamos estar falando sobre dois tipos de equalizadores, o interpolado e não interpolado. O equalizador interpolado ele costuma ser caro, ele costuma ter um preço elevado, porque o que significa um equalizador interpolado? Significa quando eu estiver trabalhando com uma frequência e tiver uma outra vizinha, supomos 1K e 1.3, entre 1K e 1.3 ele vai estar fazendo uma média, criando uma crista. Então quando temos o equalizador interpolado, ele cria uma cristazinha entre uma frequência e a outra, né? Então temos um cumezinho ali. Entre 1K e 3K vamos ter ali não um vale, e sim uma crista. Então qual que é a diferença do não interpolado? O não interpolado ele age da outra maneira. Então se a gente tem um problema entre 1K e 1.3, supomos que esse problema seja que a gente queira subir essa frequência um pouco, certo? A gente está sentindo falta um pouco dessa frequência. Então a gente vai subir 1.1K e 1.3. Só que o problema está ali, a frequência que a gente gostaria de subir mesmo está entre 1 e 1.3. Ali a gente vai ter uma atenuação entre uma frequência e outra se a gente quiser subir a frequência, certo? Então se a gente quiser atenuar 1K e 1.3 e o problema, a gente tiver problema também entre essa frequência e a outra, a gente vai ter um valor um pouco mais elevado. Então se a gente está trabalhando com menos 6 decibéis em 1K e menos 6 decibéis em 1.3, em 1150 vamos ter algo em torno de menos 3K, entendeu? Então ele ele cria, no caso se for negativo, ele cria um cume entre uma frequência e outra, e se for positivo ele cria um vale, tá bom? Então já entendemos que o não interpolado, ele não é legal se a gente quiser atenuar mexer em uma frequência, um intervalo de frequência e outra, a gente não vai conseguir mexer tanto, porque ele não vai acompanhar, certo? E já o interpolado, ele vai trabalhar tanto positivamente quanto negativamente abaixo daquela frequência que estamos mexendo, né? Então o meio da frequência vai ser ou positivo, vamos estar dando um volume um pouco maior entre uma e a outra, e se for negativo vamos estar atenuando mais aquela frequência central de uma frequência e outra. Entendido por aqui? Esse equalizador aqui, ele não é interpolado. E qual é a outra coisa importante que a gente tem que saber no equalizador gráfico? Se o Q do equalizador é fixo ou se o Q dele é variável. Um equalizador com Q variável, ele é melhor. Por quê? Quanto mais eu atuar na frequência, supomos, vamos pegar um K de novo. Quanto mais atuar na frequência de 1K, no equalizador com Q variável, ele vai fechar. Então, eu estou subindo, ele está fechando essa frequência. Então, quanto mais eu subo ou desço, ele fixa mais na frequência. Então, um equalizador com Q fixo, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Ele vai subir todas as frequências laterais ao mesmo tempo que está subindo a frequência que estamos mexendo, que é um K. Então, um K está sendo atenuado, descido. As outras frequências vizinhas estão descendo também da mesma maneira. Certo? Já no equalizador com Q variável, isso acontece da seguinte maneira. Quando eu estou atenuando a frequência de um K, estou baixando ela, ele vai diminuindo a quantidade de queda nas frequências vizinhas. Então, quanto mais eu caio a frequência de um K, menos eu vou ter influência nas frequências vizinhas. Isso é muito interessante, porque você quer mexer em 1K e não nas frequências vizinhas, 1.3, em 900, então você não quer mexer nessas frequências. Mas no equalizador com Q fixo, isso acontece. Já o Q variável, isso não acontece, porque quanto mais eu caio ou mais eu subo, mais sobe a frequência que eu estou querendo mexer.
Então o Q variável é melhor, porque a frequência que eu estou mexendo, só ela vai ter a mudança no sinal, ok? Agora eu vou deixar algumas dicas para vocês sobre equalizador gráfico, aonde podemos utilizar um equalizador gráfico, certo? Vamos trabalhar com o básico. Eu gosto muito de utilizar um equalizador gráfico nas saídas auxiliares e na saída do PA. Lembrando que quanto menos eu mexer, melhor, certo? Mas vamos dar um exemplo que eu gosto de utilizar o equalizador gráfico. Numa via auxiliar, por quê? Se eu tenho um sub no PA e esse sub está voltando muito para o retorno, ele tem uma volta, esse sub não é um subcardioide, e ele está voltando para o palco, então a gente não precisa colocar frequências baixas no retorno. A gente diminui a chance de ter microfonia, realimentação, embola o som menos, o músico tem uma impressão do som estar mais solto e não está carregado, e ele não complica com o sub que está voltando, o sub do PA está voltando para o monitor, então ele não entra fora de fase, não existe maneira de não ter acoplamento, porque eu estou atenuando ele no equalizador gráfico. Então eu vou, dependendo do que eu estou utilizando naquele retorno, se for um retorno só de voz, que o músico queira só voz, para você ter uma ideia, eu vou até 100 Hz e corto, ou até 80. Nesse daqui ele tem 80 e 100, então dependendo, se eu sentir que o músico está sentindo a falta dos 100 Hz, eu vou e subo ele. Mas se eu não percebo isso, eu já zero ele completamente aqui. Esse daqui ele atenua até 12, menos 12 dB, certo? Então eu vou atenuar 25, 30, 40, 50, 62, 80 e 100. Porque eu não preciso dessa frequência no retorno. Senão ela vai embolar com o PA, lembrando, certo? E as outras frequências eu faço tipo que um alinhamento. A frequência que estiver sobrando, eu já equalizei o microfone na mesa, já está tudo praticamente definido ali na mesa. Eu chego lá e forço o microfone da voz a apitar, certo? A tentar sobrar o som. Aí eu chego na frequência e atenuo a frequência. Lembrando que quanto mais a gente atenua, mais a gente estraga o sinal, né? Não é porque a gente está atenuando a frequência que vai estar só trazendo um benefício bom, agradável, não. Então tem que tomar muito cuidado para quando for atenuar o equalizador, certo? Já no PA eu não posso utilizar isso, claro. Senão eu vou ter zero sub, certo? No PA eu já utilizo para dar um leve ajuste, né? Se a gente tem uma sobrinha em alguma frequência ali, a gente tira um pouco, certo? Se a gente tem uma caixa que tem um médio um pouco agressivo, eu tiro um pouco, mas cuidado na hora de tirar a frequência no equalizador gráfico, senão se estraga o som, tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Se inscreve aí, curte e clica no sino. Falou, até a próxima!